Boa tarde ou boa noite, alunos de Contabilidade Geral e Rural. Hoje, então, a nossa aulinha, aula 9, sobre demonstração de fluxo de caixa, seguindo as nossas aulas, para finalizar todas as possíveis demonstrações obrigatórias das organizações, das SAs, obrigatórias de serem efetuadas pela contabilidade e algumas obrigatórias de divulgação se forem SAs ou empresas consideradas de grande porte. Demonstração de fluxo de caixa, o que é? A NBC, que é a norma básica contábil 3, diz que fluxo de caixa é o demonstrativo contábil que apresenta a capacidade de uma entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. O demonstrativo de fluxo de caixa, ele vai apresentar aos usuários da informação contábil como os recursos da empresa foram consumidos e de que forma a empresa gerou caixa, para que seja possível avaliar a capacidade financeira da empresa de gerar dinheiro, assim como a sua necessidade de então consumar caixa para gerar essas receitas. O fluxo de caixa, de acordo lá com a Lei 6404 de 76 e o artigo 176 dela, então, vai dizer o seguinte, que ao fim de cada exercício social, a diretoria vai fazer elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras que vão então exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia. Balanço, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, DRE, demonstração de origem e aplicação de recursos, DFC, e aí a demonstração de fluxo de caixa foi dada a nova redação pela 11638 de 2007, e se companhia aberta, demonstração de valor adicionado, que foi incluída também pela 11638. As demonstrações, então, vão ser complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecer, então, a situação patrimonial e os resultados do exercício de uma companhia. Uma companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a 2 milhões não é obrigada a elaborar e publicar demonstração de fluxo de caixa. Então, lá na resolução do CFC 1185 vai estar aprovada a TG 26, que vai apresentar então as demonstrações contábeis e nela vai aparecer a demonstração de fluxo de caixa como obrigatória. Então, a demonstração de fluxo de caixa vai ser obrigatória segundo o CFC para todas as empresas. Então, na NBC TG 26, então, a gente vai ter o conjunto completo das demonstrações contábeis novamente, balanço patrimonial, DRE, DRA, DMPL, DFC, DVA e as notas explicativas. Então, o fluxo de caixa é o componente da demonstração de fluxo que vai demonstrar ou apresentar o fluxo de caixa do período classificado por atividades. Vão ter ali as atividades operacionais, de investimento e de financiamento de uma companhia. Existem dois tipos de metodologia para elaborar o fluxo de caixa. O método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos são brutos e os pagamentos brutos são divulgados, e o método indireto, segundo o qual então o lucro ou prejuízo vai ser ajustado por efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa ou despesas associadas de investimento ou de financiamento. Então, terão ajustes. Importa para vocês saberem que existem estes dois métodos, ok? Então, as atividades operacionais, segundo a norma, né, dos fluxos de caixa virão basicamente das principais atividades que são geradoras de receita de uma entidade, que são elas: recebimento de caixa pela venda de mercadorias, recebimento de caixa pela prestação de serviços e pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços, recebimento de caixa por seguradora de prêmios e sinistros e recebimento de caixa decorrentes de royalties. Fluxo de caixa, então, é importante dizer o seguinte, que uma única transação pode incluir fluxos de caixas classificados em mais de uma atividade.
Por exemplo, quando o desembolso de caixa para pagamento de empréstimo inclui tanto os juros como o principal, a parte dos juros pode ser classificada como atividade operacional, mas a parte do principal vai ser classificada como atividade de investimento. Ou seja, a mesma conta pode gerar classificações diferentes na hora de você incluir ali no demonstrativo de fluxo de caixa. Atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e a de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Por exemplo, pagamentos em caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangível ou outros ativos de longo prazo. E recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado e intangíveis e outros ativos de longo prazo. Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade. Por exemplo, caixa recebido pela emissão de ações ou instrumentos patrimoniais, pagamento em caixa de investidores para adquirir ou resgatar ações, amortização de empréstimos e financiamentos, dividendos. Os dividendos e os juros sobre o capital próprio pagos, eles podem ser classificados como fluxo de caixa de financiamento, porque são custos para obtenção de recursos financeiros. Então, é só uma observação. Eles também podem ser recursos financeiros. Então, eles podem ser fluxo de caixa tanto de investimento quanto fluxo de caixa de atividades de financiamento. Quando cai alguma questão de fluxo de caixa em prova, principalmente em prova de concurso público, o examinador vai cobrar a elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto. E ele sempre vai pedir, então, a parte do fluxo de caixa operacional, porque é a parte onde existem mais pegadinhas, né? Isso é importante para as pessoas que vão prestar concurso público, daí prestem atenção. Por isso eu montei um passo a passo para montar o fluxo de caixa através do método indireto, até porque já o método direto é só alocar diretamente os custos dentro do fluxo de caixa. O primeiro passo vai ser encontrar o lucro líquido na DRE. Vai lá, vai fechar o balanço, fechar a DRE e o lucro líquido do DRE vai ser o ponto de partida ou saldo inicial do demonstrativo de fluxo de caixa. Depois, encontrar as contas que vão fazer o ajuste sobre o lucro, onde você encontra as contas de receitas ou despesas que não afetaram caixa. A conta clássica que vai cair em alguma prova é a despesa com depreciação. Como ela está subtraindo na DRE, a gente vai colocar essa conta, então, somando no demonstrativo de fluxo de caixa. O terceiro passo é encontrar o lucro ajustado. O lucro ajustado, ele vai ser encontrado na soma do lucro líquido, que é retirado do DRE, diminuído, então, a variação das contas de ajuste sobre o lucro. O quarto passo é encontrar a variação das contas patrimoniais da atividade operacional. Nessa etapa, então, tem que encontrar os saldos de variação de contas operacionais do balanço patrimonial. E tem que cuidar com a conta caixa e equivalentes de caixa e contas retificadoras, porque elas não vão entrar nessa composição de cálculo do demonstrativo de fluxo de caixa. O quinto passo vai ser encontrar, então, o saldo da atividade operacional. O saldo da atividade operacional deverá ser encontrado pela soma do lucro ajustado com o saldo encontrado das contas patrimoniais. Depois disso, encontrar a variação das contas patrimoniais de investimento. Nessa etapa, então, você deve encontrar os saldos de variação somente das contas de investimento do balanço patrimonial e cuidar, então, com as contas retificadoras. Elas não entram na composição de cálculo do demonstrativo de fluxo de caixa. O sétimo passo é encontrar a variação das contas patrimoniais de financiamento. E aí você vai encontrar os saldos de variação somente das contas de financiamento do balanço patrimonial. E aí cuidar então com as retificadoras também, que não entram na composição de cálculo do TFC. O oitavo passo é encontrar o caixa gerado ou consumido na operação. E nessa etapa a gente tem que somar o saldo de caixa de atividade operacional, investimento e financiamento. Se o caixa apresentar um resultado positivo, então a empresa vai ter gerado um caixa. Se apresentar um resultado negativo, ela vai ter consumido recursos de saldo do caixa inicial, saldo inicial do caixa, né? Então vai ser igual a zero. Aqui
E é sobre os lançamentos, que nem tem no demonstrativo de resultado de exercício, para explicar quando se faz lançamentos, o que aumenta e o que diminui. Aí tem ativo, demonstrativo de fluxo de caixa, passivo e o lançamento dele no demonstrativo de fluxo de caixa. Para entender que os ativos são inversamente proporcionais, ou seja, cada vez que um ativo aumenta a variação lá no patrimônio, diminui no fluxo de caixa. E quando diminui no patrimônio, aumenta no fluxo de caixa. Já os passivos são diretamente proporcionais. Quando aumenta um passivo lá no balanço patrimonial, aumenta também no fluxo de caixa. E quando diminui, também diminui no fluxo de caixa. Aqui pelo método indireto, então, a descrição, né, de como é que fica. Fluxo de caixa das atividades operacionais, o lucro líquido, ajustes por depreciação, fica o lucro ajustado. Variação, então, das contas patrimoniais operacionais, aí tem algumas contas clássicas, clientes, estoques, fornecedores, salários, impostos, contas administrativas. O caixa gerado ou consumido pelas atividades operacionais, depois entradas, venda de terrenos, investimentos, imobilizado, saída, por exemplo, software, caixa gerado ou consumido pelas atividades de investimento. E depois também o fluxo de caixa das atividades de financiamento, com as suas entradas e saídas, mesma coisa, com atividades de financiamento. E aí, finalizando, você vai ter lá aumento ou diminuição líquida, um caixa ou equivalentes de caixa de um período e um caixa equivalentes de caixa do final do período. Digamos que a variação de um com relação ao outro nesse caso, porque era 47 mil, caixa do início do período era 51 e do fim 13.300, o aumento ou diminuição foi 47, aqui a gente zerou, né? Só para dizer como é que zeraria o fluxo de caixa neste sentido. Pelo método direto, né, é diferente então, porque você vai lá pôr o fluxo das atividades operacionais, as entradas, vendas, as saídas, pagamentos de compras, despesa administrativa, comercial, com salário e impostos, fluxo de caixa das atividades de investimento, entradas, saídas, fluxo de caixa das atividades de financiamento, e aí você finaliza, é a mesma coisa. O que importa aqui perceber é o seguinte: quando a gente fala em demonstrativo de fluxo de caixa, a gente está falando de uma organização, então, demonstrar ou deixar claro qual o fluxo de dinheiro que aconteceu durante um determinado período, é basicamente isso. E aí o resultado desse fluxo vai dar indicadores como a capacidade dessa empresa de gerar resultados, de ter caixa, né? Então, a atividade que fica para o final dessa explicaçãozinha rápida é vocês procurarem uma demonstração de fluxo de caixa de alguma empresa, de preferência das que vocês já procuraram anteriormente, lá numa das primeiras aulas, quando eu pedi para que vocês procurassem, então, balanço e DRE, eu acho que foi, e balanço social, daquela mesma empresa e postar num fórum que eu vou abrir no final da aula de hoje. Aí vocês vão poder olhar como é estruturado de fato o DFC dentro de uma organização, ok? E aí eu vou deixar lá uma pergunta para vocês responderem, vocês respondam e anexem o DFC que vocês encontrarem, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.